Joel, possivelmente escreveu em um tempo posterior ao exílio babilônico, em 586 a.C. E no livro de Joel, ele tem um tema maior, que é o dia do Senhor. O dia do Senhor. Ele repete 5 vezes essa expressão. O dia do Senhor. Essa expressão também é mencionada em outros livros, em outros 7 livros, por 13 vezes. E quando a Bíblia fala em dia do Senhor, esse tema, em alguns contextos, ele fala do juízo final. Ele fala de determinados momentos de julgamento sobre a face da terra. Momentos que já ocorreram e que ocorrerão. Momentos de julgamento, momentos difíceis. Esses tempos são também chamados de o dia do Senhor. Já teve a ver com destruição de nações. Mas o dia do Senhor, ele também é visto como um tempo de salvação para o povo que serve a Deus. Ele vem como julgamento, mas também como livramento. Como livramento. Vê-se, quando a Bíblia fala em dia do Senhor, esses 2 aspectos. Um tempo de bênção, também, dependendo de cada momento e de cada circunstância. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, muitos, quando leem o Apocalipse, eles enxergam esse livro como um livro de um terrorismo escatológico. Mas esse livro era visto, sobretudo pelos primeiros cristãos, como um livro de esperança. Viveriam momentos difíceis, mas em todo o livro a soberania de Deus está ali. E aqueles que servem a Deus têm esperança. Mostra que Deus é um Deus justo e misericordioso. Um Deus que não perdeu o controle das situações. O livro do Apocalipse também vai mostrar o dia do Senhor. Mas o dia do Senhor aqui, dentro da visão de Joel, ou que Deus deu, comunicando-a por meio de Joel. O que Joel ele escreveu tem a ver desde os dias dele até o final dos tempos. E Joel, ele está profetizando numa época de calamidade. Quando lemos os versículos anteriores, nós vemos ali que houve uma praga de gafanhotos terrível. E ali tem até uma linguagem poética para falar daquela invasão de gafanhotos, que deixaram os campos arruinados, o trigo destruído, o azeite em falta e os agricultores em desespero. A colheita do trigo e da cevada havia sido destruída e eles viviam tempos difíceis. Tempos difíceis. Naquele tempo, Deus levantou Joel para ministrar aquele povo e indicar-lhes o que eles deveriam, como eles deveriam responder àquela situação caótica. Nesse livro a gente encontra não só histórias do que aconteceu, mas nós vemos nele os princípios para sabermos como lidar com tempos difíceis. E a primeira coisa que nós vemos aqui, para lidarmos com tempos difíceis, fala de uma volta a Deus com todo o coração. 12º e 13º versículo que lemos, diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração. Voltem-se para mim com jejum, lamento
e pranto. Ele diz: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor. Essa palavra, voltem-se, é repetida nesses versículos por 2 vezes. Se o convite do profeta foi para que o povo se voltasse para Deus, é porque eles tinham se distanciado de Deus. Sempre que o ser humano se distancia do Senhor, ele sofre sérias consequências. O Espírito do Senhor, por meio do profeta, enfatiza ainda e dá detalhes de como deve ser essa volta. Como deveria acontecer essa volta? Essa volta, ela teria que ser sincera. E, sobretudo, com o coração. Ele cita aqui que essa volta teria que vir com um quebrantamento, com um rasgar de coração e não de vestes. As pessoas na época, quando elas ficavam arrependidas ou tristes ou indignadas diante de uma situação difícil, elas rasgavam as suas roupas. Mas sabe o que acontecia? Às vezes eles só estavam rasgando as roupas, mas não o coração. Era simplesmente um ato externo. Quem sabe para aparecer diante das pessoas. Mas não tinha coração, e Deus está dizendo: ei, não é a roupa, não é o externo, eu quero uma volta lá de dentro, quero o coração rasgado. É isso que o Espírito de Deus está pedindo àquele povo que vivia diante daquela situação tão difícil, uma volta e um rasgar de coração, algo interior e não só exterior. E ainda diz que essa volta deveria ser com jejum, com lamento e com pranto. Jejum, lamento e pranto. O que indica uma atitude de arrependimento. Como lidar com os tempos difíceis? Como lidar com os tempos difíceis? Como a volta. Tem tempos difíceis na tua casa, tempos difíceis nos relacionamentos. Sim, a gente precisa voltar-se para o Senhor. Quem sabe, sem nos apercebermos, dentro da nossa casa nos distanciamos do Senhor. E é preciso voltar-se para Ele. É preciso voltar a orar junto, é preciso voltar a ler a palavra de Deus, é preciso voltar a clamar ao Senhor, se queremos mudança na nossa casa. Ele nos chama a voltar, e se nunca estivermos com Ele, precisamos vir a Ele. Se queremos que os céus se abram sobre a nossa casa e que as situações mudem, nós precisamos voltar para Ele, com lamento, com choro, com pranto, com confissão, com um rasgar dos nossos corações. E muitas vezes nós destruímos muita coisa já dentro da nossa casa, e somente um verdadeiro milagre para que haja uma restauração na casa, na família, nas finanças, no ministério, na vida espiritual, na vida emocional. Tantas vezes nós detonamos com muita coisa. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer o nosso pecado, nos humilhar diante do Senhor. Esse é o primeiro passo, nos voltar para Ele, não querer empinar o nariz e querer exigir alguma coisa de Deus e tentar colocar o nosso dedo no rosto de Deus. Quem somos nós? Quem somos nós para nos acharmos no direito de nos revoltarmos contra o Santo, contra o Todo-Poderoso? Ei, nós somos pecadores, e eu e você, diante de Deus, temos que nos humilhar, porque Ele é santo, poderoso, o Todo-Poderoso, Ele não erra. Se os erros que existem não estão lá, estão aqui. Isso é preciso ser reconhecido. Sem isso, não tem restauração.
O Espírito de Deus nos chama a isso, nos chama ao arrependimento, a esse quebrantamento, a chorarmos pelos nossos pecados. Jeremias disse: do que se queixa o homem, queixe-se dos seus pecados. Se nós pudéssemos aprender esta lição, se antes de qualquer outra queixa nós pudéssemos olhar para nós com sinceridade e vermos os nossos pecados, então rasgaríamos o coração e nós nos queixaríamos sim dos nossos pecados, nos arrependeríamos e estaríamos aos pés do Todo-Poderoso e Ele viria, Ele nos restauraria. Felizes são aqueles que vencem a si mesmo. Alguém disse que o maior vencedor não é aquele que vence o diabo, não é aquele que vence o mundo, mas o maior vencedor é aquele que vence a si mesmo. A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito. Esse coração Deus não despreza. Deus chama o seu povo para isso, para responder aos tempos difíceis que se passam. Deus nos chama como pessoas, como indivíduos, como família, como igreja. Deus nos chama como nação. E eu e você somos chamados a nos identificar com os pecados da nossa nação e nos colocar diante dEle, para clamarmos pela misericórdia dEle, para buscarmos a face do Todo-Poderoso. O rumo da nossa nação é caótico. As estruturas da iniquidade se levantam. Muitos do que estão em autoridade estão na defesa da desestruturação familiar. Convoquem a Assembleia Sagrada. Sião era uma referência à região do templo, assim como a toda Jerusalém. Esse tocar de trombeta tinha o objetivo de convocar o povo de Deus a um jejum santo, ao clamor, a estarem juntos. A urgência era tão grande que a convocação não foi só para os líderes do povo, não foi só para os homens, para os chefes das famílias, não foi só para os que moravam ali na região de Jerusalém, mas foi para todo o povo. Era tão grande que desde os anciãos até os recém-nascidos a convocação era: se tem um bebê e a mãe está cuidando dele, na casa dela, venha com o bebê, corra o trajeto, venha com ele, é preciso se reunir, se unir para clamar ao Senhor em jejum. Como responder? Com pranto, com clamor, com choro e com jejum. Ei, jejua pela sua família. Ei, pai, mãe, se coloque em jejum pela família, pelos filhos, pela salvação. Ei, pais, não deixem isso só com as mães. Homens, não deixemos isso só com as mulheres, por favor. O Espírito de Deus tem chamado os homens nesses últimos tempos, como nunca antes. Nos unamos, por favor, se queremos ver mudança. É assim que nós respondemos aos tempos difíceis, não é no afastamento de Deus. Não é na desconexão com o corpo de Cristo e com a igreja, mas é no ajuntamento, é na unidade.